Mais uma vez, seja bem-vindo a este momento juntos. Quero deixar já, logo nesse início, uma pergunta para você refletir. Por que muitas vezes aquilo que nós condenamos nos nossos pais, nos nossos avós, atitudes que eles realizaram, muitas vezes acabamos repetindo essas atitudes? Será que tudo isso é uma maldição sobre nós? Vamos juntos, então, ouvir um pouquinho desta palavra do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero ler um pouquinho com você um trecho da palavra de hoje. Ela vai dizer assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar do sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. No fundo, Jesus está olhando para esses homens e dizendo: vocês vão fazer daqui a pouco aquilo que vocês condenaram. Vocês acham que não irão fazer como fizeram teus pais e de repente esses fariseus fazem a mesma coisa. Não agora simplesmente com profetas, mas com o próprio Deus. Não conseguem perceber Ele diante dos seus olhos. Muitos de nós temos uma realidade que vemos nos nossos pais, nos nossos avós, por exemplo, vícios, adultérios. Vemos ali aquele alcoolismo, situações de afastamento, de isolamento, onde não foram presença na família. E a gente pensa, olha, nunca irei ser como eles, nunca vou deixar que isso aconteça. E quando vemos, parece que aquelas situações vão se repetindo na família. Vão virando como se fosse um vício, justamente não um vício só de uma pessoa, mas um vício de gerações. Quando nós percebemos isso, é muito provável que há alguma maldição que vá se repetindo e vai passando de geração em geração e precisa, pela força da oração, pedir a Deus que possa então quebrar aquela maldição. Porém, devemos ter claro, a maldição não é um aprisionamento. Ninguém pode falar com Deus: Senhor, eu caí em tudo isso daqui porque eu tinha uma maldição sobre mim. Retirando de si a responsabilidade, porque se a maldição nos impusesse uma certa condição de não escolha, significaria que nós tivéssemos perdido o livre-arbítrio. Mas isso não é verdade. A maldição, ela pode exercer um peso sobre você, mas a maldição não pode determinar as coisas. Isso significa que você tem uma responsabilidade. E parte dessa responsabilidade, aonde recaímos em erros que nós condenamos, está na nossa não capacidade de perceber as coisas, de perceber essa sutileza da onde o pecado vai entrando na nossa vida, aonde aqueles vícios vão se aproximando, muitas vezes por causa do orgulho que nos diz: não, isso comigo nunca vai acontecer. Não, eu nunca vou deixar que essas situações se repitam na minha vida. Parece que se cria um certo afastamento, como se aquela possibilidade ela nunca existisse, quando na verdade ela começa a penetrar aos poucos. Eu nunca vou cair no adultério, mas começa aos poucos. Um olhar, uma palavra a mais, uma sutileza com outra pessoa. E aquela sutileza com aquela pessoa, daqui a pouco, vai dando espaço a um pecado maior e você percebe que caiu no mesmo pecado que condenava os seus pais. Perceba quando as coisas vão entrando pequenas, porque pequeno vai entrando no pecado e muitas vezes se torna gigantesco. Ou ela acha que aquilo aconteceu somente uma vez, não vai se repetir mais. Aquela foi um erro e que ela tem total condição de sair. E aí vem um segundo erro, que é quando não quer pedir ajuda ou não quer aceitar ajuda, quando as pessoas percebem que há uma falha. Este pecado de não aceitar, de não comunicar, essa estrutura de orgulho que tem dentro de nós, vai ser a porta onde a força
dessa ação do mal vai se consolidando na nossa vida. Deus pode até estar diante de nós. Ele pode estar falando conosco através de amigos, falando através de palavras, mas nós não reconhecemos. Como sempre, entra uma terceira tentação, que é a tentação de achar que isso não é para mim. Isso é para aquele amigo, para aquele outro. Você é capaz até de pensar nas pessoas que têm esse problema. Capaz até de pensar de ajudá-las. Isso é bom. Só que muitas vezes nós não reconhecemos isso em nós. Será que você não tem algo na tua história, na tua vida, que está se repetindo? Que veio lá dos seus antepassados e começa a acontecer na tua vida? Seja de coisas talvez mais claras, seja de impaciência, raiva, ira. Muitas pessoas que hoje percebo que são pessoas que têm tendência ao isolamento, um certo caráter depressivo. Pense bem, talvez de tudo isso tem um sinal agora de Deus falando contigo. Por isso eu peço a Deus que possa dar a você esta luz, que Deus possa abençoar este dia. Agradeço mais uma vez pela tua presença e não esqueça de compartilhar, de dar um like para cada um dos vídeos, para que a gente possa ainda mais chegar às pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.